Abram suas Bíblias em Judas, capítulo 1, versículos 22 ao 23. Judas 1, 22 a 23. Dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Judas, a mensagem de hoje, o título é Exercendo Misericórdia e Preservando-se da Contaminação. Amém? Exercendo misericórdia e preservando-se da contaminação. Oremos. Senhor, eu te louvo pela palavra do Senhor. Te louvo pela misericórdia do Senhor para conosco. Te louvo pela tua graça, pelo teu grande amor. Clamo a ti, para que o Senhor possa falar aos nossos corações através desta palavra. Que o Senhor possa nos dar compreensão daquilo que Judas queria dizer para nós, quando ele escreveu a sua carta. Daquilo que ele queria dizer para os seus contemporâneos e o sentido disso para a nossa vida hoje. Pedimos a tua direção, a tua graça, amplia a nossa capacidade de compreender a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros, tirando-os do fogo. E para com outros, mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Eu usei a Bíblia, a linguagem de hoje, mas outras versões estão um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. Podem se assentar. Irmãos, Judas traz para nós agora que reação nós devemos ter em relação a esses falsos mestres e a esses falsos líderes. Ele trouxe para os irmãos, os seus contemporâneos, que reação eles deveriam ter em relação aos falsos mestres, em relação aos falsos ensinos. E isso, qual o conceito ou o contexto disso para os nossos dias? Que reação nós devemos ter em relação a esses falsos mestres, em relação às pessoas que são enganadas por esse falso ensino? Nesse texto aqui, ele trata de 3 grupos de pessoas. Os que duvidam, os que foram enganados e os hereges. Vocês vão ver esses 3 grupos aí. Ele está dizendo, olha, tem misericórdia dos que têm dúvida. Depois ele fala, salve aqueles que estão no fogo, condenados por terem aceitado essas mentiras. E também exerçam misericórdia com aqueles que trazem esses ensinos, mas com uma precaução. Mantenham-se longe da sujeira que eles têm. Até as roupas manchadas pelos seus desejos pecaminosos têm que ser repudiadas. Acolher sem aceitar o erro. Acolher, ter misericórdia, ter compaixão, sem compactuar com o erro dos falsos mestres, daqueles que estão duvidando por causa dos falsos ensinos, daqueles que já acataram os falsos ensinos e estão mergulhados na condenação, e daqueles que são instrumentos do diabo para trazerem um falso ensino. E ele pede para que tenhamos compaixão. Nós devemos ter compaixão, mas nós precisamos ser firmes. Nós devemos ter compaixão, mas nós precisamos ser prudentes, para não sermos complacentes com o erro. E também para não nos contaminarmos. O sentido de roupa aqui, o sentido que ele usa de roupas, alguns estudiosos acreditam que pode estar uma referência em questão da lepra. A pessoa, quando está contaminada pela lepra, naquele contexto histórico, a roupa da pessoa deveria ser evitada porque ia contaminar o puro com a impureza. Pode ter esse sentido que Judas está querendo dizer. Ou seja, essas pessoas estão
tão contaminadas, tão dominadas pela sujeira, pela impureza, que até o contato com a roupa delas, no sentido assim, o contato com essas heresias, o contato com essas mentiras, pode trazer sujeira para vocês também. Pode contaminar vocês. Então, mantenham distante dessa impureza, dessa heresia, desse falso ensino. Mas acolha com a verdade, com o ensino da verdade e da palavra de Deus. Nós percebemos que Jesus usou esse mesmo procedimento em relação às pessoas. Por exemplo, a mulher samaritana. Abram comigo lá em João capítulo 4. A mulher samaritana. Um texto muito conhecido de todos. E disse-lhe Jesus, versículo 7, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus discípulos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tivesses 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, e a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ela era uma mulher que ela tinha dúvidas. Ela tinha várias dúvidas. Entre algumas das dúvidas que essa mulher tinha, é de onde ela deveria adorar. E Jesus, pacientemente, acolheu essa mulher. Mesmo sabendo que ela era uma mulher pecadora, adúltera, ele acolheu ela com amor e com misericórdia. Mas veja bem, Jesus não acolheu ela no sentido de apoiá-la na sua prática errada. Jesus acolheu ela no sentido de ensinar-lhe a verdade. Jesus teve misericórdia daquela mulher, se compadeceu dela, mas não apoiou o erro dela. Ele se compadeceu dela no sentido de mostrar para ela o caminho, a verdade, na dúvida que ela tinha. Essa mulher recebeu por parte de Jesus Cristo um tratamento de acolhimento, de misericórdia. Ela tinha dúvida e a sua dúvida foi esclarecida com amor, com misericórdia. Seu pecado foi apontado, o seu erro foi apontado, a sua dúvida foi tirada com amor e com misericórdia. Em outro texto, Jesus usa uma nova maneira para tratar com uma pessoa que já era conhecedor da palavra, que já era conhecedor das verdades. Com Nicodemos, no capítulo 3, vocês vão ver aí a história de Nicodemos, que procura Jesus de madrugada, e ele vai ter com Jesus e ele tem dúvidas. Mas ele é um conhecedor
da palavra, da lei. E Jesus trata ele com misericórdia, com amor, mostrando para ele o caminho. Vocês vão ver que ele chega para Jesus, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? No versículo 4. E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele tinha conceitos do certo e do errado, da lei de Moisés, mas ele não tinha conhecimento da verdade da salvação. E novamente, Jesus trata com amor, com compaixão e com a palavra da verdade. Com os fariseus hipócritas, ele foi firme. Os fariseus traziam um falso ensinamento. Os fariseus traziam uma falsa mensagem. Jesus foi firme com eles, porque eles eram hipócritas, não viviam a lei e obrigavam as pessoas a praticarem aquilo que eles não viviam. Jesus foi firme com eles em Mateus 9:13. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Jesus foi firme com eles, mostrando a verdade. Tiago nos recomenda de que maneira nós devemos tratar com as pessoas. E ele diz o seguinte no versículo 13 do capítulo 2 de Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz o seguinte: quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Então, irmãos, nós devemos exercer misericórdia. Nós devemos, evidentemente, apontar para o erro. Como nós falamos aqui na escola dominical, julgar não no sentido do conceito do que eu penso, do que eu acho. Julgar não no sentido de ser um julgamento pessoal. Qual o padrão do julgamento? O padrão do julgamento é a palavra de Deus. Se eu estou no caminho errado, que não condiz com o que está escrito na palavra de Deus, que é o padrão pelo qual um cristão deve ser dirigido e orientado, se você chega para mim e julga o comportamento errado meu, se você chega para mim com brandura, com misericórdia, com amor e aponta para o meu erro em relação ao princípio da palavra de Deus, isso não é proibido. É dever de todo cristão mostrar a verdade um para o outro. É dever de todo cristão alertar a mim, a você e a nós do nosso comportamento errado. Esse julgamento não é condenado pela palavra de Deus. Quando nós julgamos o comportamento de uma pessoa baseada no princípio bíblico, é nesse sentido. Isso não é condenado pela palavra. Isso é até corroborado pela palavra de Deus. Jesus julgou os fariseus pelo seu comportamento errado. Jesus julgou as pessoas pelo comportamento errado baseado no princípio da verdade bíblica. Qual o sentido de quando o meu julgamento é errado? Quando o meu julgamento é baseado no que eu acho e no que eu penso. Quando eu julgo uma pessoa atacando ela, ofendendo ela, humilhando ela, nesse sentido, julgar é errado. Então, o que Tiago está dizendo é que, quando Deus julgar, Ele vai julgar com misericórdia para aqueles que exerceram misericórdia. Mas aqueles que não foram misericordiosos no seu julgamento, não receberão a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos, sim, julgar e condenar toda e qualquer prática que não está de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Seja ela feita por um vizinho nosso, ou seja ela feita pelo maior líder espiritual do país.
se não estiver de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, deve ser julgado tendo como parâmetro a palavra de Deus. Eu não posso falar do missionário tal, eu não posso falar do pastor tal. Se o pastor tal e se o missionário tal não estão de acordo com o que a palavra de Deus ensina, com o que o evangelho de Jesus Cristo ensina, ele precisa ser julgado pelo seu ato, tendo a palavra de Deus como base para esse julgamento. O juiz, quando julga um ladrão, um assassino, ou um réu, ele faz o processo de julgamento baseado numa lei. Ele não tem nada pessoal contra o réu, talvez não tenha, talvez nem conheça o réu, mas baseado na lei, o réu é julgado e condenado. Então todo missionário, todo pastor que prega e que ensina algo que não está de acordo com o evangelho de Jesus Cristo, precisa ser julgado de acordo com a palavra de Deus. Mas como é feito esse julgamento? É a mensagem de hoje, é o que Judas está trazendo para nós. Deve ser feito com misericórdia. Deve ser feito com amor. Deve ser feito com temor, para que você não se torne mais uma vítima da heresia. Então há 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo são aqueles que estão em dúvida. O sujeito, ele está na igreja, ele está ouvindo a pregação da palavra de Deus, e aí ele pergunta assim, mas o pastor Marco Antônio, ele não dá para a gente uma flor, para a gente levar para casa, para a flor tirar o mal olhado da casa? O pastor Marco Antônio, ele não dá para a gente uma água ungida? O pastor Marco Antônio não unge a nossa casa, ele não unge o nosso carro? Ele está em dúvida. Ele não tem certeza se isso realmente deve ou não deve ser feito. Então, de que maneira eu devo agir em relação a esse irmão? Com misericórdia, com amor, eu devo acolher ele e mostrar para ele, irmão, veja, senta comigo. Olha, não está escrito na palavra de Deus que se deve ungir casa, carro. A unção é somente para as pessoas enfermas e para as pessoas que recebem um ministério. Pastor, por que o senhor não dá uma rosa? Porque Jesus nunca fez isso. Porque os discípulos não fizeram isso. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem mal olhado, não tem inveja, nada pode tocar naquele que está em Cristo. Entendem? A pessoa está em dúvida, seu vizinho, seu amigo, seu colega, aí ele está em dúvida, você fala, você é bobo, você é tolo, você está levando rosa para casa, você está levando água ungida. Não é assim. É com misericórdia. É com amor, é isso que Judas está dizendo. Olha, irmãos, eu não quero que vocês agora criem uma revolução, vamos parafrasear aqui, isso aqui. Eu não quero que vocês criem uma revolução aqui e comecem a atacar uns aos outros. Começa a ferir com palavras duras e ofensivas os irmãozinhos que estão em dúvida. Eu não quero que vocês comecem a brigar e bater naqueles irmãos que aceitaram as heresias. Eu não quero que vocês comecem a matar e perseguir os hereges. Não, eu quero que vocês exerçam misericórdia, mas que vocês tenham cuidado para não serem contaminados por essas heresias, por essas mentiras. Tiago, no versículo 6, ele diz o seguinte, olha, em relação às pessoas que duvidam, a parte B do versículo diz, os que duvidam são como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. O que duvida, ele não sabe, não tem convicção de onde ele vai, para onde ele vai. Ele não tem essa convicção porque a verdade da palavra de Deus ainda não está bem clara para ele. E se eu, ao invés de julgar o erro dele de acordo com a palavra de Deus, atacá-lo, ofendê-lo, humilhá-lo e zombar dele porque ele não tem o conhecimento que eu tenho, a palavra de Deus condena isso. É isso que Judas está condenando. Você deve acolher o que tem dúvida. E você deve mostrar para ele, meu irmão, senta aqui comigo.
Onde está escrito na Bíblia que nós devemos fazer isso? Onde está escrito na Bíblia que eu tenho que pagar a Deus de alguma forma por o que Ele está me dando? Sendo que a bênção de Deus para a minha vida é uma dádiva que eu não mereço. Então eu preciso, com misericórdia, com amor, esclarecê-lo disso. O segundo grupo é aqueles que já foram dominados. Eles já estão mergulhados nesse falso ensino, nessa falsa mentira. Eles já caíram nas armadilhas dos falsos mestres. E Judas agora traz um conceito de urgência. Ele diz que nós precisamos arrebatá-los. O sentido de arrebatar é pegar com força. Pegar rápido, como eu peguei esse papel. Então você percebe que algumas pessoas já estão totalmente envolvidas com esse falso ensino, com essa heresia. Estão na igreja totalmente envolvidos nesse falso evangelho. Você precisa arrancar ele de lá antes que eles pereçam. E de que maneira você precisa arrancá-los? Novamente, com misericórdia. Novamente você precisa exercer compaixão pela pessoa que está sendo enganada. Você precisa trazer para essa pessoa com amor, com perseverança, insistindo com ela, mostrando o erro, o caminho errado. Quantas vezes forem necessárias, quantas oportunidades Deus te der para alertar uma pessoa que está vivendo um falso evangelho, que está sendo enganada por um líder que não tem compromisso com a verdade bíblica, mas o compromisso dele é com ele, com os benefícios que ele colhe do seu ministério para a prosperidade pessoal. Precisamos alertar as pessoas, precisamos arrebatar as pessoas, precisamos tirar as pessoas. E como tem que ser feito? Com misericórdia, com brandura, para que ele volte ao caminho da salvação. Tiago traz para a gente isso aqui, em Tiago capítulo 5, vocês podem abrir suas Bíblias aí, Tiago 5, a partir do versículo 19, olha o que Tiago diz. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e outro fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Está vendo a importância? Ah, mas o problema é do irmão lá, ele está enganado naquela denominação, ele está enganado naquele ministério, problema dele. Não, Tiago diz que a pessoa que tira o irmão do caminho errado, ele está fazendo algo de muito valor. Ele está fazendo algo muito importante, porque ele está salvando um pecador da morte e, consequentemente, esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. A importância de nós ajudarmos, de nós alertarmos alguém que está sendo enganado, de alguém que está fora da verdade. Bom, nós falamos aqui sobre alguns comportamentos de alguns líderes e pastores que ensinam o evangelho da prosperidade, ou o evangelho da barganha com Deus, ou o evangelho de eu te dou a Deus, Deus dá a mim, ou o evangelho de você faz as coisas para Deus fazer as coisas por você. Esse é um falso evangelho. Mas também há aqueles que dizem que a pessoa não precisa se preocupar com o pecado, e que apoiam e acoitam aqueles que praticam o pecado. Então nós, que conhecemos a palavra de Deus, é a recomendação de Judas, devemos arrebatar essas pessoas, devemos tirar essas pessoas. Com qual argumento? Com qual palavra? Com a verdade. Só existe uma maneira de combater a mentira, só existe uma maneira de combater o falso evangelho. De que maneira? Com a verdade e com o verdadeiro evangelho. Quando as pessoas elas vão fazer o treinamento para reconhecer notas falsas, elas não usam notas falsas,
Elas usam a nota verdadeira. Porque se você conhece a nota verdadeira, você não será enganado pela nota falsa. É isso que nós precisamos fazer, precisamos conhecer a verdade. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Você não precisa saber como funciona a mentira. Você precisa saber como é a verdade. Porque o que pode suplantar sobre a mentira é a verdade. O que pode vencer o falso evangelho é o verdadeiro evangelho. E aí a pergunta, de que maneira eu posso fazer isso? Com misericórdia, com amor, com compaixão, sem atacar a pessoa, sem ofender a pessoa, sem humilhar a pessoa, mas julgando, baseado na palavra de Deus, o que está errado. O terceiro e último grupo são os hereges. Até mesmo para eles, precisamos ter misericórdia. Mas devemos agora com um certo cuidado. Na realidade, um certo cuidado não, um grande cuidado, para não nos contaminarmos com os seus falsos ensinos. Irmãos, para eles imporem o seu falso evangelho, para eles imporem os seus falsos ensinos, eles tiveram que usar argumentos fortíssimos. Eles têm a capacidade de convencimento, a capacidade de convencer você de que aquela mentira é uma verdade. E aí a questão é que você precisa exercer misericórdia com essas pessoas que são os ministros da heresia, que são os falsos mestres, mas você precisa se precaver para não se contaminar com essas heresias. É como eu usei a questão da roupa aqui, né? Qual o sentido disso? Grande parte dos estudiosos acreditam que é isso. A roupa contaminada pela lepra. Se for tocada, se for usada, vai contaminar aquele que está puro. Então você precisa, antes de qualquer coisa, você precisa ter convicção dessa verdade. Se você está em dúvida, você é alvo da misericórdia de quem não tem dúvida. Se você já envolveu-se com esse falso ministério, com esse falso ensino, você precisa de ajuda, de misericórdia. E se você, ao ponto de envolver, já está ensinando isso, tem gente que já está ensinando a levar a rosa para casa, a ungir a casa, a ungir o carro. Tem gente que já está ensinando que você precisa trocar com Deus, fazer barganha com Deus. Eles usam o nome de voto, mas na realidade não é um voto, é uma barganha. Porque se Deus não conceder aquilo que eles estão pagando para ter, eles se rebelam contra Deus. Isso é uma mentira, isso é um falso ensino. E quando eu conheço uma pessoa que está ensinando isso, o que eu devo fazer? Eu devo ter misericórdia dessa pessoa, mas eu devo afastar-me desse falso ensino, eu devo me precaver dessa mentira, eu preciso reafirmar cada dia para mim mesmo as convicções das verdades bíblicas, para que eu não seja mais uma vítima do falso ensino e da falsa heresia. Que grupo você já esteve? Ou que grupo você está? Você ainda duvida que esse evangelho que nós estamos pregando aqui, você tem dúvida se realmente é assim? Você acha que ainda precisa ungir sua casa, seu carro, seu cachorro, sua roupa? Você acha que ainda precisa levar uma rosa para sua casa? Você acha que você precisa comprar uma água benta? Eles dão um nome de oferta, mas na realidade eles estão vendendo. Você acha ainda que precisa deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91? Apesar de todas essas verdades que nós estamos trazendo aqui, você ainda duvida? Você é alvo de misericórdia. E você precisa esclarecer, você precisa se posicionar. Você está de qual lado? Você está do lado do falso evangelho ou você está do lado do verdadeiro evangelho?
Ou há algumas pessoas que já aceitaram e já acataram isso. Estão aqui na igreja, conhecendo os princípios da palavra de Deus, as verdades, mas continuam ungindo roupa, ungindo casa, ungindo carro. Continuam esperando aquela oração forte. Continuam colocando aquele copo d'água na televisão e no rádio. Nós precisamos nos posicionar. Eu nunca vi Jesus ungindo água, nunca vi Jesus orando numa água, não vi Pedro, nem João, nem os apóstolos. Ninguém deu rosa para ninguém, ninguém fez esse tipo de coisa. Nós precisamos combater isso. A nossa igreja precisa posicionar-se. Nós já definimos como igreja que nós somos contra essas coisas. Bom, então está na hora de nós nos posicionarmos defendendo o verdadeiro evangelho. Para aqueles que duvidam, para aqueles que acataram o falso ensino e para aqueles que são instrumentos do inimigo, do diabo, para trazer heresia e falso ensino na igreja. De que maneira eu julgo o pecador? De que maneira eu julgo o meu pecado? De que maneira eu julgo o pecado do meu irmão? Pelo princípio da palavra de Deus, pelo que está escrito. Se o que está escrito diz que é errado o meu comportamento e o meu irmão chega para mim, irmão, de acordo com a palavra de Deus, o seu comportamento está errado. Eu te amo com o amor de Cristo, eu tenho misericórdia da sua vida, mas você está errado. Ah, meu irmão, a gente não deve julgar ninguém. Não. Não é nesse sentido que Jesus falou. O sentido que Jesus falou é: você não tem conceito e consciência da moral do evangelho e da verdade bíblica e julga o seu irmão? É isso que ele está dizendo. Se você não tem um comportamento digno, se você não aplica na sua vida a verdade bíblica, você não tem moral para julgar. Mas se você crê na verdade bíblica, e se você crê que o evangelho de Jesus Cristo é verdade, ele é o parâmetro pelo qual você vai julgar o comportamento seu e do próximo. Mas como esse julgamento é feito? É ofensivo? É para atacar a pessoa? É para humilhar a pessoa? É para ostentar a sua santidade em detrimento da falta de santidade do outro? Porque essa era a maneira como os fariseus julgavam. Eles usavam suas roupas especiais, eles usavam os seus versículos nas abas dos seus vestidos, eles amarravam os textos bíblicos na testa, mas a conduta deles não era digna. E é isso que Jesus condenou. Então o julgamento do que está errado, tendo como parâmetro a palavra de Deus, não é errado. É recomendado, mas deve ser feito com amor, com misericórdia. Irmãos, o texto de 2 Pedro 3,16, ele fala um pouco sobre essa questão dos hereges. Ele diz assim: ó, foi isso mesmo o que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. 2 Pedro 3,16. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Aí Pedro diz, ele está falando dos ensinamentos do apóstolo Paulo, e ele diz: mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, muitas vezes não são fáceis de ser compreendidos, não são fáceis de ser entendidos. Mas quando o cristão, ele se predispõe a zelar pela palavra de Deus e a buscar o conhecimento da palavra de Deus pela direção do Espírito Santo, ele adquire compreensão e conhecimento dessa verdade. E ele pode ser um instrumento para propagar
e defender essa verdade. Nós precisamos, irmãos, defender o verdadeiro evangelho. Se você chega para um camarada desse que ensina um falso evangelho, ele vai defender a unhas e dentes aquele comportamento da sua igreja. Ele vai defender a unhas e dentes aquele erro que a sua igreja exerce. Ele veste a camisa da sua mentira, da sua falsidade. Você precisa vestir a camisa da verdade. Você precisa batalhar em defesa da fé. Você precisa ser um instrumento para avisar aqueles que estão em dúvidas, tirar as dúvidas deles, como Jesus tirou a dúvida da mulher samaritana. Você precisa também àqueles que já foram envolvidos e seduzidos pela mentira para arrancá-los de lá. Como Jesus falou com Nicodemos, que estava no engano do farisaísmo. E Jesus mostrou para ele o caminho da verdade. E você precisa também estar pronto para, com misericórdia, com amor, alertar aqueles que são instrumentos do diabo, que estão propagando o falso evangelho. Mas você precisa se precaver. Porque as falácias, as mentiras e os falsos ensinos são envolventes, são sedutores e podem te contaminar. A sujeira do falso evangelho pode te contaminar. O desafio para nós precisamos reagir. Nós não podemos ficar indiferentes. Se nós cremos nessas verdades, nós não podemos cruzar as mãos. Nós não podemos. Se eu creio que é uma grande mentira, que é uma grande farsa levar uma rosa para casa, ou uma água ungida, ou ungir os objetos, eu não posso ficar calado. Mas eu não posso também ofender e humilhar as pessoas. Eu também não posso ostentar a minha fé em detrimento da fé do outro. Eu preciso respeitar o ser humano, a pessoa. Mas eu preciso ser firme, julgar o pecado, tendo como parâmetro o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. A melhor pergunta que você pode fazer diante dessas heresias é: Jesus fez isso? Os apóstolos fizeram isso? Eu não posso pegar um texto do Antigo Testamento isolado e dizer, olha, aqui na igreja nós vamos usar de acordo com o que Gideão fez. Mas Jesus não fez de acordo com o que Gideão fez. Jesus não fez de acordo com o que Josué fez. Jesus fez de acordo com o evangelho que ele trazia, deveria ser feito. A base do evangelho, Jesus Cristo, que nos trouxe o reino de Deus. As coisas do Antigo Testamento apontam para Cristo, o Messias. Os milagres que Jesus fez e as coisas que ele fez foram para apontar para os judeus e para o povo que ele era o Messias. Ele fez coisas que só o Messias podia fazer. Então, meus irmãos, o nosso evangelho aponta para onde? Aponta para este reino ou para o reino dos céus? Se o nosso evangelho aponta para este reino, então nós vamos pregar sobre prosperidade aqui. Nós vamos fazer desafio. Você vai trazer R$1.000 e o Senhor vai te dar 10.000. Se o nosso evangelho aponta para o reino deste mundo, nós vamos pregar que você não vai ter doença nenhuma. Você vai ser curado de tudo e tem que ser curado. Você não pode aceitar. Se o evangelho nosso aponta para o reino deste mundo, então você vai agora determinar as coisas. E você vai exigir restituição de tudo. Mas esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é um falso evangelho. É o evangelho deste reino. Mas Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. O verdadeiro evangelho aponta para o céu, para Cristo. O verdadeiro evangelho não diz que nós não teremos lutas, de que a nossa vida será maravilhosa e tudo dará certo. O verdadeiro evangelho diz que nós teremos aflições, mas Jesus já venceu.
O verdadeiro evangelho diz que nós não podemos pagar pela salvação, que ela é nos concedida pela graça de Deus. O verdadeiro evangelho não diz que eu sou pecador e que não tem jeito mesmo, mas Deus é misericordioso e amoroso e vai me dar salvação. Não, o verdadeiro evangelho diz que eu preciso arrepender dos meus pecados. O verdadeiro evangelho diz que eu sou pecador e que eu sou mau, e sem Jesus eu não sou nada e eu estou perdido. O verdadeiro evangelho não vai passar a mão na sua cabeça, te adular pelo seu comportamento errado, pelo seu pecado. O verdadeiro evangelho vai apontar que você é um pecador, que você precisa de Cristo e que você é lavado, remido e purificado pelo sangue de Jesus, e se você só é considerado justo por causa de Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. É esse evangelho que eu e você temos que defender. Vamos dar um basta nessa campanha do falso evangelho. Do evangelho da determinação, do evangelho da restituição, do evangelho da barganha, do evangelho do troca-troca, do evangelho desprovido do ensino da palavra de Deus, do evangelho em que a igreja faz festa, e de que a igreja faz show, mas não prega a palavra de Deus. Nós precisamos nos posicionar em defesa da verdadeira fé. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar.